trombose é uma importante causa de mortalidade e tem sido super falada agora durante a pandemia de Covid-19. Mas você sabe exatamente o que é essa doença? Quais são os fatores de risco, sintomas e principalmente como prevenir? Meu nome é Vanessa Cristine, eu sou médica clínica geral, especialista em clínica médica, docente de curso de medicina e esse é o canal Hipocondria. Aqui nós tratamos a medicina pautada pela ciência com respeito à diversidade e defesa do SUS. Se você ainda não é inscrito ou inscrita, aproveita, já clica aqui embaixo no botãozinho vermelho, também deixa o seu like, aproveita para me seguir também lá no Instagram, @Vanessa_canal Hipocondria. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda! A trombose nada mais é do que um coágulo de sangue que entope a circulação sanguínea. A mais comum é aquela que ocorre lá nas nossas pernas, né? A chamada trombose venosa profunda, mas existem outros tipos de trombose. Aliás, tem trombose que pode ser na veia e tem trombose arterial. Nós vamos falar sobre todos esses tipos aqui nesse vídeo. Um tipo de trombose venosa que pode ser bem importante e bem grave é a chamada trombose pulmonar e que tem como fatores de risco principalmente justamente aquele coágulo que se forma lá nas veias profundas da perna, que se desprende e viaja através dos vasos sanguíneos, indo entupir lá a circulação sanguínea do pulmão. E aí vai causar como sintomas falta de ar, dor no peito, baixa oxigenação sanguínea, ou seja, é um quadro super grave, com risco inclusive de óbito. Já a trombose venosa da perna, que a gente já falou que é a mais comum, ela está associada a alguns fatores, como obesidade, doenças crônicas, tabagismo, problema de varizes nas pernas, e aí justamente pelo sangue ficar muito tempo ali sem circular direito, né, por ter essa má circulação, facilita com que as plaquetas se juntem e entupam essa circulação venosa, o que vai causar um inchaço da perna de um lado apenas, pode dar dor também, e aí é diagnosticada, né, por causa desses sinais e sintomas. Agora vamos falar sobre as tromboses arteriais. Eu tenho certeza que você conhece essas duas doenças que eu vou falar aqui e você só não sabia que elas também eram tipos de trombose. A primeira delas é o AVC, acidente vascular cerebral. O AVC tem de dois tipos, o isquêmico e o hemorrágico. O isquêmico, e aqui eu vou explicar para vocês, isquemia é falta de sangue. Então, o AVC isquêmico é justamente quando um coágulo entope uma artéria do nosso cérebro e falta sangue lá na nossa cabeça. A outra doença eu tenho certeza que você também conhece. Você já ouviu falar em infarto do miocárdio ou infarto do coração? Isso mesmo, o famoso infarto do coração nada mais é do que a trombose das artérias que levam sangue para o nosso coração. E aí pode gerar sintomas como forte dor no peito, como falta de ar, como tontura, mal-estar, fadiga, ou seja, assim como o AVC é uma emergência e precisa de uma avaliação médica imediata. Muito bem! Acontece que os fatores de risco para desenvolvimento de trombose são comuns. E eu fiz um esqueminha aqui que eu vou mostrar para vocês direitinho por que a trombose acontece. Olha lá, gente, esse esqueminha tá bem legal para a gente entender quais são os fatores de risco que levam ao desenvolvimento da trombose. Um coágulo é formado por plaquetas e o estímulo para que elas se juntem para formar um coágulo é justamente um machucado, uma lesão no vaso sanguíneo. Aqui a gente está chamando de lesão endotelial, que é, no caso, uma lesão bem microscópica causada, por exemplo, por uma pressão alta não controlada. Então, a própria hipertensão não controlada pode ser um fator de risco para o desenvolvimento desses trombos, desses coágulos. O outro lado desse triângulo é a hipercoagulabilidade, ou seja, essa tendência à coagulação. Isso ocorre em condições que levem a uma inflamação, como infecções, doenças graves, como a Covid, por exemplo, ou até hormônios, como a própria gestação. Já a outra ponta desse triângulo é o sangue parado.
Sangue parado ou estase sanguínea aumenta a chance de adesão das plaquetas e de formar um trombo. Isso pode ocorrer em pessoas acamadas, em pessoas com sequelas de AVC, paralisias ou que têm varizes nas pernas e que por isso o sangue não circula direito. Agora ficou mais fácil entender por que diabetes, hipertensão, tabagismo, câncer, doenças inflamatórias e a própria Covid são fatores de risco para a trombose, não é mesmo? E como se diagnostica essa doença? Bom, a partir da suspeita, você deve procurar um médico, uma médica que vai fazer os exames adequados para o tipo de trombose que está sendo pensada. Por exemplo, aquela trombose das pernas geralmente vai ser confirmada por um exame chamado Doppler venoso e arterial. Já a trombose pulmonar geralmente é confirmada por uma angiotomografia do pulmão. Já o infarto e o AVC vão ter exames próprios para confirmar essas suspeitas. E como prevenir? Quando a pessoa está internada, que é um grande fator de risco para o desenvolvimento de trombose, como a gente já viu, geralmente é aplicada aquela injeção na gordura, aqui na barriga, chamada heparina. Deixa assim a pele meio roxa. Tenho certeza que você já ouviu falar, ou talvez até já tenha feito o uso dessa medicação quando esteve internado ou internada. Agora, tem algumas pessoas que vão precisar usar algumas medicações chamadas anticoagulantes por terem esse fator de risco aumentado para o desenvolvimento de tromboses. É o caso, por exemplo, de algumas pessoas que têm doenças reumáticas ou então mutações genéticas que predispõem a formar esses trombos, ou então pessoas que têm câncer, que têm problemas de arritmias cardíacas que também facilitam a formação de trombos e acabam fazendo uso dos chamados anticoagulantes. Atenção! Anticoagulantes são medicações que precisam ser prescritos por médicos e médicas. Não devem ser usadas na forma de automedicação, porque trazem graves riscos de sangramentos, de hemorragias graves, então só devem ser usadas com prescrição médica. A boa notícia é que a melhor forma de prevenir tromboses, assim como doenças que podem levar à trombose, que é o próprio infarto, prevenir o AVC, prevenir algumas doenças inflamatórias crônicas, é através de bons hábitos de vida, o que quer dizer se exercitar com frequência, se alimentar bem, ingerir frutas, verduras, não fumar, não desenvolver diabetes, pressão alta, que a gente já viu que são fatores de risco. Essa é a melhor forma que a gente tem de prevenir essa doença. Quer aprender um pouco mais sobre algum aspecto do que a gente conversou nesse vídeo? Aproveita, deixa aqui pra mim nos comentários ou me manda um recadinho lá pelo Instagram que eu gravo um vídeo específico sobre a dúvida que você tiver. Manda esse vídeo para aquela pessoa que você quer que aprenda também. Um abraço e até a próxima!